bem? Vamos voltar agora, dando continuidade na aula de História. Então, na página 262, nós vamos estar iniciando o capítulo 3, que fala sobre os agricultores e os pastores. Olhem aqui. De acordo com o que nós estudamos nas aulas passadas, vocês podem perceber que a maior parte da experiência humana da Terra se deu segundo ao modo de vida dos bandos e de coletores e caçadores, né? Na página 64, nós vamos estar estudando sobre os vestígios. E está assim no número 1. Discuta com um colega e leia o texto. Letra A. O que você vê nas imagens? Gente, as imagens são essas aqui. Ó, aqui e aqui. O que são isso? São ossadas. São crânios de uma pessoa que viveu há muito tempo atrás, né? Então, vamos lá. O da direita, nós temos o fóssil da Zuzu, ou do Zuzu, a gente não consegue saber, né? Com mais de 10 mil anos de idade. E no lado esquerdo, nós temos o fóssil da Luzia, que é o fóssil mais antigo das Américas. Américas é onde nós vivemos, na América. O da esquerda é a Luzia, você já conhece, o fóssil humano mais antigo das Américas. O da direita é novidade, ele é o Zuzu. Os dois viveram há quase 12 mil anos, mas moravam longe um do outro. Ela viveu no atual estado de Minas Gerais e ele no estado atual do Piauí. Calcula-se que Luzia tinha morrido perto dos 20 anos, mas parece que Zuzu viveu mais, algo entre 35 e 45 anos de idade. Eles foram encontrados e analisados por estudiosos que os batizaram com esses nomes. Letra C. Luzia é fóssil, Zuzu é fóssil. Mas afinal, o que são fósseis? Vocês sabem o que são fósseis? Então, gente, os fósseis são restos ou vestígios preservados de animais, plantas ou seres vivos em rochas ou enterrados. O fóssil ele vem do latino e significa ser desenterrado. Então, o fóssil, ele geralmente, na maioria das vezes, ele está enterrado, certo? Na página 65 está dizendo assim: nos capítulos anteriores, estudamos que as principais fontes históricas para o estudo da pré-história são os vestígios materiais que chegaram até os dias atuais. Esses vestígios materiais, geralmente objetos diversos utilizados pelos seres humanos, são estudados pela arqueologia. É nas escavações dos sítios arqueológicos que os arqueólogos recuperam vestígios que podem nos informar sobre como era a vida no passado pré-histórico. Mas os vestígios de seres vivos como Luzia e Zuzu, como era? Como eles ficaram preservados se viveram milhares de anos atrás? Esses vestígios ficaram preservados na forma de fósseis, ou seja, seres vivos, animais ou plantas que existiram no passado e não entraram em decomposição após a morte. E como isso é possível? Isso acontece se eles tiverem sido recobertos por sedimentos, como areia, poeira ou gelo, ficando preservado por ações espontâneas da natureza e não por iniciativa humana. Por isso, os fósseis são tão raros e a quase totalidade dos seres vivos desaparece gradualmente depois da morte. Os fósseis são estudados pela paleontologia e seus estudiosos são chamados de paleontólogos. Eles conseguem deduzir não só como era o ser vivo estudado, mas também como era o ambiente que ele vivia. Olha só, gente, que interessante. Então, o que eu falei para vocês sobre o fóssil, que ele é desenterrado, está dizendo aqui exatamente o que eu falei, só que de umas palavras mais bonitas, né? Agora, nas atividades da página 265, vai ser o seguinte: na número 1,
vocês vão grifar de vermelho no texto acima o trecho que explica o que faz um arqueólogo. Lembrando que grifar, vocês vão fazer uma linha reta embaixo, sublinhar. Na número 2, vocês vão grifar de verde no texto a definição de fóssil. E na número 3, vocês vão grifar de amarelo a ciência e o cientista especializado no estudo de fósseis. Usem lápis de cor, tá bom? Página 266. O homem e o meio. A turma da Eleva foi ao museu. As crianças queriam ver os fósseis. Torugo estava curioso para entender quando a humanidade deixou de ser apenas predadora da natureza. Aí eles estavam lá no museu, né? Aí o Torugo fala o seguinte: olhando para eles, fico curioso. Como viviam só da caça e da coleta? Aí o Luquinha respondeu: ora, eles eram poucos, tinha comida de sobra na natureza. Aí o Theo respondeu: mas isso acabou um dia, não foi? Número 1. Em sua opinião, o Theo tem razão? Por quê? O Theo diz que mas isso acabou um dia, não foi? Sim, acabou. Lembra que nós estudamos sobre os nômades? Que eles viviam da coleta de frutos, raízes e da caça. E quando aquele material que ele usava acabava, ele pegava as coisas deles e iam embora. Então, é porque naquele pedaço que eles estavam, as coisas acabavam. E eles não tinham a preocupação de estarem replantando para aquele material não acabar. Mas o Luquinha, gente, ele também tinha razão. Eles eram poucos. Entre 25, deixa eu só dar uma colada aqui, 25 e 30 pessoas. Tinha comida de sobra para todo mundo. Entendeu? Por isso que não acabava. Quando chegava assim no limite que fosse acabar, eles pegavam as coisas deles e iam embora. Às vezes eles acabavam com tudo. Mas enfim, tinha comida de sobra para todos. Na página 267, continuando, nossos antepassados viveram quase 5 milhões de anos apenas retirando da natureza aquilo que já estava pronto. Coletavam frutos e raízes e caçavam animais. Quando tinham oportunidade, também pescavam. Para garantir que todos se alimentassem, tinham o costume de se reunir em bandos que se deslocavam permanentemente, mantendo uma vida nômade. O que é uma vida nômade? Vivia daquilo que a natureza podia oferecer. Quando aquilo tudo ali que eles precisavam acabasse, eles pegavam e se mudavam, iam para outro lugar. Contudo, por volta de 12 mil anos atrás, o clima mudou. A temperatura da Terra aumentou e muitas geleiras diminuíram. Algumas áreas tornaram-se extremamente secas. Os animais de grande porte, como os mamutes, adaptados a temperaturas mais baixas, foram desaparecendo. A caça e a coleta começaram a ficar mais difíceis e o bando passava a ter problemas para se alimentar. A solução foi buscar novas opções para que todos tivessem o que comer. Isso deu início à chamada Revolução Neolítica. Essa revolução demorou para se consolidar e não aconteceu ao mesmo tempo em todos os lugares do planeta. A Revolução Neolítica foi o início do período Neolítico, ou seja, Nova Idade da Pedra ou Idade da Pedra Polida. No número 1, da página 267, está dizendo assim: por que depois de viver quase 5 milhões de anos como nômades caçadores e coletores, os seres humanos tiveram que encontrar novas soluções para se alimentar? O que aconteceu que eles tiveram que mudar tudo? Aí no texto, é só dar uma lidinha novamente. A número 2. Você já ouviu falar das transformações climáticas pelas quais o planeta vem passando atualmente? Gente, o nosso planeta hoje está ficando muito quente. O que está acontecendo? Hein? Cadê? Ele fala muito isso.
E por que está acontecendo? Vou dar uma dica. Aquecimento global. Por que ele está acontecendo? Quais são as atitudes que estão fazendo isso acontecer? Na página 268, nós vamos estar estudando sobre os agricultores. Número 1, discuta em trio, mas no caso aí vocês vão estar fazendo sozinhos, ou com a mamãe, com o papai, com o irmão, não importa. Letra A, quais alimentos são esses? Nós temos aí milho, trigo, cereal, legumes, batatas, nós temos aí vegetais. Letra B, o que chamou a sua atenção nas fotografias? A Revolução Neolítica ocorreu entre 10.000 a.C. e 4.000 a.C., quando o ser humano começou a ter outro tipo de relação com a natureza para obter o seu alimento, o seu sustento. Os grupos humanos passaram a dispor de instrumentos melhores fabricados com a pedra polida. Depois de lascada, a pedra era esfregada no chão ou na areia para se tornar polida e afiada. Com ela, era possível fazer ferramentas como machados, facas e foices, tornando algumas tarefas mais fáceis. A madeira e os ossos continuavam a ser importantes também, principalmente quando combinados com a pedra polida para fazer ferramentas. Os coletores observavam as plantas crescerem para fazer a colheita. Eles perceberam que as sementes enterradas no solo germinavam, isto é, davam origem a uma planta. Com isso, teve início um processo conhecido como domesticação de plantas. Assim, esses coletores passaram a garantir para o seu grupo o alimento produzido pelo trabalho na terra. Os primeiros produtos a serem plantados e colhidos foram o trigo, o arroz, o milho e a batata doce, entre outros. Do trigo, eles fabricavam a farinha e logo foi descoberto o processo para a fabricação da massa do pão, assado em um forno. O pão foi um dos primeiros alimentos processados pela humanidade. Foi a Revolução Neolítica, também conhecida como Revolução Agrícola, mesmo nesse período, a coleta e a caça não foram abandonadas. Assim, a humanidade deixou de ser apenas predadora e se tornou também produtora. Agora vamos lá ver o glossário de domesticação de plantas. O que isso quer dizer? Domesticação de plantas é o processo seletivo no qual são escolhidas para plantar apenas as variedades mais apreciadas de determinado tipo de planta, como as mais doces, maiores e mais macias. Nas atividades da página 269, número 1, está dizendo assim: observem a imagem a seguir e discutam. Aí abaixo nós temos o quê? Uma foice em pedra polida. Na letra A, para que atividade agrícola esse instrumento servia mais? Plantio ou para colheita? Hein? Vocês vão olhar lá no texto e vão chegar à conclusão aí. Lá no texto está dizendo. Letra B. A Revolução Agrícola foi realizada principalmente por qual grupo? Por quê? Também está lá no texto. Letra C. Quais foram os primeiros produtos a serem plantados? Eles ainda são consumidos atualmente? Sim ou não? Acho que sim, hein? E o que é? Que animal? Agora nós vamos dar continuidade na página 270, pastores. 1. Luquinha está cuidando do Rex, seu grande companheiro. Em grupos, leiam e discutam. Aí Luquinha fala o seguinte: Rex, você sabia que o cão é o mais antigo amigo do homem? Na letra A, vocês sabiam que o lobo foi o primeiro animal a ser domesticado pelo homem? E que a partir disso ele originou o cão? Letra B. Por que não podemos ter leões em casa, mas podemos ter gatos e cachorros? Por quê, gente? Leão é um animal feroz, né? O gato e o cachorro são animais mais calmos, mais tranquilos.
certo? Se o gato, vou dar um exemplo, se um gato, um cachorro sentir fome, ele vai te atacar? Ele vai te devorar? Não. E se por um acaso um gato feroz, um cachorro bravo quiser meio que te morder, nós temos como nos defender, correto? Agora um leão é enorme. A gente não tem como se defender do leão sozinhos. Por isso. Durante a Revolução Neolítica, além da domesticação das plantas, os animais também foram domesticados e passaram a viver em cativeiro. Filhotes de várias espécies eram capturados durante a caça. Como eles eram reunidos, com o tempo foram se reproduzindo, o que causou modificação das espécies. Surgiram raças de cães, gatos, cavalos, vacas, porcos, ovelhas, cabras, coelhos e galinhas, entre outros, que passaram a ser utilizadas como companhia, alimentação ou ainda como ajudantes no trabalho. Em seu estado selvagem, os animais tendiam a se defender ou até atacar os seres humanos como predadores. Contudo, a domesticação tornou alguns animais dóceis e obedientes ao ser humano, e eles acabaram se tornando dependentes da interação com as pessoas para sobreviver. Com a domesticação dos animais, surgiram novas atividades, como a criação de gado e de aves. Os homens se tornaram pastores, ou seja, criadores de animais. Isso criou uma reserva permanente de carne, leite, couro, lã, ovo e todos os derivados desses produtos. Número 2. Relacione a alegria de Rex no quadrinho à afirmação que está no terceiro parágrafo do texto. Vocês vão lá no terceiro parágrafo do texto e vão relacionar. Tranquilinho também. Na página 271, nós vamos estar estudando sobre as comunidades sedentárias. Com a agricultura e a pecuária, os grupos não precisavam mais se deslocar em busca do alimento, e isso provocou uma mudança profunda no seu estilo de vida. Número 1. Vocês conseguem imaginar que mudança foi essa? Iniciava-se ao longo processo de sedentarização, ou seja, os seres humanos começaram a habitar locais fixos. As áreas escolhidas geralmente ficavam às margens dos rios, pela facilidade do acesso à água, tanto para consumo dos homens e dos animais, quanto para irrigar a plantação. Eles começaram a construir suas casas em barro, madeira ou pedra, próxima a umas às outras. Nessas comunidades neolíticas ou comunidades primitivas, a terra e o produto do trabalho pertenciam a todos. As tarefas eram realizadas por todos, mas aos poucos desenvolveu-se uma divisão das tarefas. Alguns grupos se especializaram na agricultura, enquanto outros se dedicavam mais à criação de animais. O chefe destas comunidades era um patriarca, alguém que o grupo respeitava e confiava. Era geralmente um dos mais idosos. O aumento da produção de alimentos gerou um importante crescimento demográfico, pois as pessoas começaram a viver mais tempo. Os grupos tornaram-se maiores e surgiram as primeiras aldeias e a vida comunitária. Agora, o que é um crescimento demográfico? Vamos dar uma lida aí no glossário. Crescimento demográfico é o aumento do número de indivíduos de uma população. Número 2. Agora que você aprendeu sobre os diferentes períodos, escreva uma frase utilizando os seguintes conceitos: Revolução Neolítica, Agricultura, Pecuária e Sedentarização. Vocês vão relacionar a Revolução Neolítica, Agricultura, Pecuária e Sedentarização. Vocês vão falar um pouquinho de um, depois um pouquinho de outro, um pouquinho de outro, um pouquinho de outro, vão interligar, que vai chegar nesse sedentarização. É um textinho tranquilo, 4 linhas, tá ótimo. Na página 272, nós vamos ter um super desafio. Então, vamos lá. Este super desafio traz uma visão bem diferente sobre a questão da domesticação das plantas ocorrida no período neolítico. Leia o texto, descubra. Vocês vão ler esse texto
que está em amarelo, vão ler com atenção e depois responder as questões A e B. Vou ler a A. Explique o que o autor quis dizer na frase que aparece sublinhada no texto. A frase é a seguinte: as plantas domesticaram o Homo sapiens e não ao contrário. Vocês vão dar uma olhada lá na matéria que nós já estudamos, que vocês acabaram de prestar atenção na videoaula, e vão explicar o que aconteceu. Com as palavras de vocês, é claro. Letra B. Você concorda com o autor? Por quê? Bem tranquilo também. Coloquem a opinião de vocês. Meus amores, estamos finalizando mais uma aula de história, né? Espero que esteja dando tudo certo aí. Sei que não é tão fácil assim, mas vai dar tudo certo. Todo mundo é capaz, todo mundo vai conseguir. Só que vocês precisam ter força de vontade, certo? Porque senão fica mais difícil ainda. Em breve a gente vai estar voltando e vai dar tudo certo, ó. Beijo e até a próxima.